Olá, estudantes, né? Hello, students. Vamos para mais uma aula de inglês, continuando aquele nosso conteúdo da aula passada, né? Que é o Simple Past, tá bom? Eu sou a Teacher Cris, como vocês sabem, e nós vamos continuar esse nosso conteúdo. Hoje a gente também vai colocar ali, ver como é que vai ficar esses verbos na forma negativa e interrogativa, tá bom? Então, expressions in the past. Quando nós vamos trabalhar os verbos no passado, muitas das vezes, tá bom? As frases elas vão vir acompanhadas de uma expressão que indique passado. Expressões são essas que a gente pode ver aqui. Ontem, né? Que é yesterday. A noite passada, que é last night. Semana passada, last week. O domingo passado, last Sunday. O mês passado, last month. O fim de semana passado, last weekend. Ontem de manhã, yesterday morning, e ontem à tarde, yesterday afternoon, tá bom? Então, algumas vezes, não vamos dizer sempre, mas uma boa parte das nossas frases, elas vão vir com essa marcação de tempo, que é essa marcação de tempo quando aconteceu, tá certo? Quando aconteceu. Outra coisa, gente, eu peço que vocês copiem esses conteúdos no caderno de vocês, tá bom? Então, simple past na forma afirmativa. O que foi que a gente viu na aula passada, gente? Verbos no passado, nós vamos ter o acréscimo do ed. Em todos os verbos, em todos os verbos. Detalhe para as terminações desses verbos. E aí eu deixei o slide da aula passada de como seriam, certo? Então, para os meus verbos irem para o passado, eles vão ter o acréscimo, né, do ed, tá bom? Para indicar o passado. Mas cuidado com aquelas regrinhas que a gente viu, tá? Então, subject, verb, mas complements, tá bom? Então, o subject é o sujeito, o verbo e o complemento. They studied for the English test, tá bom? Eles estudaram para o teste de inglês. Olha aqui, gente, studied, o verbo aqui no passado. Lembra lá da regrinha do Y? Quando o meu verbo termina em Y precedido de consoante, ou seja, antes do meu Y vem uma consoante, o que é que eu faço? Eu retiro o Y e coloco IED para o meu verbo ir para o passado. Se, por algum acaso, o meu verbo terminar em Y e vier precedido de vogal, ou seja, antes dele vier vogal, eu não preciso tirar o Y. Eu deixo o Y e coloco somente o ED, tá bom? Então, na forma negativa, gente, na forma negativa e na interrogativa, a gente vai começar a trabalhar com o verbo auxiliar. O que é um verbo auxiliar, gente? Ele está lá apenas para auxiliar. Ele não tem tradução, certo? Ele está lá para auxiliar o quê? Está lá para auxiliar e dizer que a minha frase está no passado. Mas, Cristiane, eu não já tenho o verbo no passado? Detalhe, quando as minhas frases, certo? Quando os meus verbos vão para negativa ou para interrogativa, os meus verbos não precisam mais receber a partícula ed. Por quê? Porque eu vou ter o meu verbo auxiliar para indicar o passado. E que verbo auxiliar é esse? É o did. Did é o meu verbo auxiliar que eu vou estar utilizando para o passado. Então, subject, auxiliar, not, o verbo e o complemento. Então, o pronome pessoal, o verbo auxiliar, o not, para indicar que a minha frase está na negativa, o verbo sem o ed e o complemento ao restante da frase. They did not study for the English test. Tá bom? Ou did, para indicar o meu passado aí. Olha o verbo principal aí, o verbo principal. Por que verbo principal? Porque agora nós estamos trabalhando com o verbo auxiliar, tá bom? Olha o meu verbo principal, ele está modificado? Não, ele não vai precisar ir para o passado, porque eu tenho o meu verbo auxiliar para indicar esse passado. Tá bom, gente? Então, eles não estudaram para o teste de inglês, ok? O did aí para indicar o meu verbo no passado e o not para indicar que a minha frase está na
negativa e o verbo principal sem o acréscimo do IED ou do ED, tá bom? E na interrogativa? A gente já viu lá, junto, né, do presente simples, conteúdozinho lá atrás, que quando nós vamos colocar as nossas frases na interrogativa, o meu verbo to be ele vem primeiro. Aqui nós não temos um verbo to be, não é isso? Mas nós temos o verbo auxiliar. Se nós temos o verbo auxiliar, ele é que vai vir primeiro na nossa frase. Então, como é que vai ser? Auxiliar, pronome pessoal, verbo e o complemento, tá bom? Did they study for the English test? Ok? Olha aí o verbo auxiliar primeiro. Só trocou de lugarzinho aí com o nosso pronome pessoal. Verbo principal sem modificação, porque quem vai estar indicando o passado? Did, ok? O did, formas negativas e interrogativas. Quem indica o passado é o meu verbo auxiliar did, tá bom? Então, eles estudaram para o teste de inglês? Qual a pergunta? Did they study for the English test? It's ok, turma? Tá bom? Então, quando for para negativar e interrogar, eu vou colocar o meu verbo auxiliar e o meu verbo principal não vai para o passado. O meu verbo só vai ficar com aqueles acréscimos de ED, IED, dobrar a consoante mais o ED, se eu tiver nas formas afirmativas, ok? Qualquer dúvida vocês sabem, né? Vai no meu privado e pergunta, tá bom? Que eu vou estar disponível para vocês. A gente vai estar vendo aqui um pouquinho dos irregular verbs, ok? Os verbos irregulares. Gente, os verbos irregulares, vocês não vão utilizar aquela regra do ED. Não existe aquela regra para eles, tá bom? Eles não seguem essa regra, tá? Eles modificam. Então, o verbo se, shall. O verbo go, went. O have, had. Então, assim, sucessivamente. Olha, gente, os nossos verbos, tá? Irregulares, eles modificam o verbo. Eles não seguem a regra, tá bom? Dos verbos regulares. Bom, gente, como vocês estão com o livro de vocês, eu creio que todos vocês já receberam, qualquer dúvida sobre verbos regulares, irregulares, no caso, vocês vão ter uma tabela no livro de vocês, a partir da página 174, tá bom? A partir da página 174 do livro de vocês, vocês vão ver, vocês vão olhar aonde tem a base form, que é a forma básica do verbo, e past simple, que é a forma do passado simples do verbo no passado. Não use por past participle, certo? Isso aí já é outra forma que a gente vai ver mais à frente. Olha só, o past simple é onde vocês vão encontrar a forma dos verbos irregulares, tá bom? A partir da página 174, tá ok? Então, aqui, ó, SpongeBob watched TV yesterday. Como é que essa frase ia ficar na forma interrogativa? Se eu vou interrogar, eu tenho que ter quem? Verbo auxiliar did. Não é isso? Did SpongeBob watch TV yesterday? Aqui o did, vermelhinho, para indicar que o meu verbo tá no passado. O watch, que é o verbo assistir, tá de vermelhinho também, que não tá com o uso do ED. Por quê? Porque eu tenho o did, que é o verbo auxiliar, para indicar o meu passado. Tá bom? Se eu for responder esta afirmação na forma afirmativa, yes, SpongeBob watched TV yesterday. Watched, ó o verbinho aí terminando com ED. Por que tá terminando com ED? Porque não tem mais o did para indicar o passado. Então, o meu verbo principal tem que vir com essa terminação do ED para estar indicando o meu passado, tá bom? Na forma negativa, no, SpongeBob didn't watch TV yesterday. Gente, ó, o didn't, que aparece aí, nada mais é do que a contração de did not, tá bom? E o verbo principal, watch, sem o ED, porque eu tô com o meu verbo, né, auxiliar aí para indicar a minha frase no passado, ok? Susan studied English yesterday, tá bom?
Olha aqui, gente. O verbo aí, né? A gente até já falou sobre ele mais atrás aqui no vídeo. O verbo aí termina com Y precedido de consoante. Mas na forma interrogativa, ele vai ficar do mesmo jeito, porque eu tenho o did. Did Susan study English yesterday? E aí? A Susan estudou inglês? Eu estudava inglês ontem? Se sim, yes, Susan studied English yesterday. Verbo com IED, teve a retirada do Y, porque o Y veio precedido, ou seja, antes dele vinha consoante, tá bom? E na negativa, no, Susan didn't study English yesterday. Didn't, mais uma vez, é a contração do auxiliar did mais o not. Mais uma vez, verbo auxiliar não tem tradução. Verbo auxiliar está aí apenas para auxiliar e indicar que o nosso verbo está no passado. Tá bom, gente? Verbo principal sem finalização de IED, porque eu estou trabalhando com o verbo auxiliar para indicar o meu passado. Quando é que eu uso o verbo auxiliar? Nas formas interrogativas e formas negativas, tá bom? Então, Balloon play soccer last Sunday. Did Balloon play soccer last Sunday? Se eu for dizer que sim, né? Se eu for dizer que sim, yes, Balloon played soccer last Sunday. Ó, gente, prestando atençãozinha aí novamente, né? O played veio aqui com o ED, não tirou o Y. Por quê? Porque antes do Y ele tem vogal. Se antes dele é vogal, eu não retiro o Y, tá bom? Então, ele jogava bola domingo passado? Se sim, yes, verbo principal com ED. Se não, Balloon didn't play soccer last Sunday. Ó, gente, o didn't play. Didn't aí indicando o meu passado e o negativo. E o play sem o ED, porque eu tô com o verbo auxiliar aí, tá bom? Para indicar o passado. You dance last Friday. Né? Todo mundo viu lá na tabelinha, né? Gente, ó, só pra gente ver isso aqui, ó. Quando o meu verbo termina com a vogal E, tá? Eu não preciso repetir o ED novamente. Eu coloco só o D, tá bom? Para ele pro passado. Então, na interrogativa, did you dance last Friday? Ok? Yes, we danced last Friday. Tá bom? Se não, no, we didn't dance last Friday. Tá, gente? Olha aí a terminação do verbo na forma afirmativa. Na forma afirmativa, a gente colocou apenas o D, porque ele já terminava com a vogal E. Se já termina, não precisa, né? Agora, quando a gente foi colocar na negativa, foi o que aconteceu? Só precisou colocar o didn't, não é isso? Então, ele tá perguntando o quê? Se ele dançou na última, se ele estava dançando na última sexta-feira. Ou se nós estávamos dançando na última sexta-feira, né? Last Friday. It's ok? Finalizamos aqui o nosso conteúdo. Eu espero vocês na próxima aula. Qualquer duvidazinha, manda mensagem para mim lá no meu privado. E eu vou deixar uma atividadezinha, tá? Para vocês responderem. Beijão, beijão. Até a próxima aula.